Olá galera, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de campo elétrico, fazendo nossas questões, resolvendo nossas questões sobre campo elétrico. São apenas 4 questões, é bem rápido, né? Então vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte: uma carga de prova Q igual a menos 3 vezes 10 a 6 coulombs colocada na presença de um campo elétrico fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 9 newtons horizontal da direita para a esquerda, ou seja, a força está da direita para a esquerda. Determine a intensidade do vetor campo elétrico e a orientação desse campo. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente faz sempre é anotar os dados. Então vamos lá anotar os dados. Nossos dados é o seguinte: a carga é menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, a força elétrica é 9 newtons e ele quer que a gente determine o campo elétrico. De uma forma bem simples, a nossa equação que a gente viu na nossa aula é esta: força elétrica depende da carga de prova e o campo elétrico existente, ou seja, a força elétrica é o produto do módulo da carga de prova pelo campo elétrico. Então vamos lá. Gente, de outra forma de falar é o seguinte: força elétrica é igual ao módulo de Q vezes campo elétrico. Ok. Como ele quer determinar o campo elétrico, a gente pode substituir os valores agora ou então fazer o seguinte: isolar o campo elétrico. Eu fiz de uma maneira bem simples. Eu isolo o campo elétrico e fico com a seguinte equação: que não está multiplicando o campo elétrico, ele vem para o outro lado da equação dividindo. Então fica campo elétrico igual a força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. Substituindo os dois valores que temos aqui, ficaremos com campo elétrico igual a 9 dividido pelo módulo de menos 3 vezes 10 a menos 6. Gente, cuidado, quando a gente for fazer o módulo de menos 3 vezes 10 a menos 6, a parte que fica positiva é apenas o valor numérico do coeficiente. Esse 10 a menos 6 continua 10 a menos 6. Então, fazendo a continuidade, ficaremos com 9 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa divisão 9 por 3, 9 por 3 dá 3, certo? E 10 a menos 6 não está multiplicando no denominador. Se eu invertê-lo, jogar ele para cima, ele fica 10 e o menos 6 fica positivo. Vai ficar como? 3 vezes 10 a sexta newtons por coulombs. Esse é o valor do nosso campo elétrico. Entendam bem, 10 a menos 6 sobe 10 a sexta. Então ficamos com a divisão de 9 por 3, que dá 3 vezes 10 a sexta newton por coulombs. Tá? Um valor bem considerável. Vamos agora para a nossa segunda questão. Ah, professor, e a orientação? E esquecendo a orientação, galera. E a orientação? Se a força elétrica era da direita para a esquerda e a carga é negativa, é porque a orientação, como eu expliquei para vocês na aula, é o contrário. A orientação será da esquerda para a direita. Então, horizontal da esquerda para a direita. Ok? Então, vamos lá agora mesmo, realmente, a nossa segunda questão, tá? Na nossa segunda questão, é bem simples também. Um corpo eletrizado que positivo produz num ponto P um campo elétrico de intensidade 2 vezes 10 a quinta newton por coulombs. Qual a pergunta? Calcule a intensidade da força produzida numa carga positiva Q igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs colocada nesse ponto P. É bem simples, gente. O que ele quer dizer aí na questão quer dizer o seguinte: a gente tem o valor do campo elétrico, a gente tem a carga de prova e coloca lá no ponto P essa carga de prova. A gente vai descobrir se realmente naquele ponto P existe campo elétrico, tá? Se tu coloca a carga de prova no ponto P e não acontece nada com a carga, é porque naquele ponto não há carga, naquele ponto não há intensidade de campo elétrico, tá bom? Ou seja, o campo elétrico não se gradua naquele ponto. Então, dessa maneira, bem simples, a gente usa aquela mesma equação da questão anterior. Vamos anotar os dados são esses. Valor da carga de prova, a carga de prova positiva, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ele quer saber a força elétrica e o campo é 2 vezes 10 a quinta newton por coulombs.
A equação é a mesma. Força elétrica igual ao módulo da carga de prova vezes o campo elétrico. Fazendo a substituição dos valores, ficamos com carga de prova 4 vezes 10 a menos 6 e o campo elétrico 2 vezes 10 a quinta. 2 vezes 4, 8. 10 a menos 6 vezes 10 a quinta, multiplicação de potência de mesma base, conserva-se as bases e soma os expoentes. Então, ficamos com o seguinte: 8 vezes 10 a menos 6 mais 5. Menos 6 mais 5, sinais contrários ou sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, ficamos com 8 vezes 10 a menos 1 newtons. Então, ficaremos com uma força de 8 vezes 10 a menos 1 newtons, ou quanto? 0,8 newtons de força. Quase 1 newton de força, tá? Isso para carga elétrica não é um valor tão pequeno assim. Então, vamos agora à nossa terceira questão. Então, dando continuidade, vamos à nossa terceira e penúltima questão. Nossa terceira questão diz o seguinte: calcule o campo elétrico criado por uma carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, situada no vácuo em um ponto distante de 3 vezes 10 a menos 2 metros, de que considere constante eletrostática do vácuo 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. Gente, observe que a questão diz, essa carga aqui é a carga geradora de campo, e ele quer o campo situado em um ponto que está distante a 3 vezes 10 a menos 2 metros da carga fonte. Tá? A gente usa aquela equação que eu ensinei para vocês do campo gerado por uma carga pontual. Mas primeiro vamos anotar os dados. Os dados são esses. A carga geradora de campo é esse, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Constante eletrostática no meio, mas a gente sabe que é o vácuo, é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado, e a distância é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Gente, todos os dados estão no SI, então a gente não precisa transformar nenhum dos dados, tá bom? Ele pede o seguinte: determine o campo elétrico. A equação para determinar o campo elétrico, uma distância P da carga geradora de campo, é aquela que eu sempre mostrei para vocês na aula passada. Campo é igual a constante eletrostática, no meio, nesse caso, é o vácuo, vezes o módulo da carga geradora de campo, dividido pela distância ao quadrado. Esta aí, ok? Então, vamos substituir os nossos valores. Nossos valores que nós anotamos nos dados. Fazendo esse passo aqui, fica tudo mais fácil, gente. Dados e ficamos com o seguinte: 9 vezes 10 a nona vezes o módulo da carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Gente, eu vou resolver primeiro a parte do denominador e vou repetir o numerador, tá? Ficamos com o seguinte: 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, ok? Então, ficamos com esses valores. Observe agora que eu fico com 9 vezes 10 a nona, dividido por também 9 vezes 10 a menos 4. Gente, 9 dividido por 9 dá 1. Vai sobrar os outros valores, tá? 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 4. Então, ficamos com o seguinte, os valores. Eu vou fazer o passo a passo para ficar mais fácil. 10 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6, a gente trabalha só com as potências, né? Com as potências de 10, conserva-se a base e soma os expoentes, tá bom? Então, ficamos com o seguinte: 2 vezes 10 a 9 menos 6. Mas por que o menos 6 aqui, professor? Não tinha que somar os expoentes? Tinha, só que é o seguinte: mais vezes menos dá o próprio menos. Então, ficamos com 9 menos 6 dividido por 10 a menos 4. Fazendo essa subtração, 9 menos 6 dá 3. Então, ficamos com 2 vezes 10 a terceira dividido por 10 a menos 4. E agora, professor, agora temos uma divisão de potência de mesma base.
10 a menos 10 a terceira, dividido por 10 a menos 4. Conserva-se a base 10 e subtrai os expoentes. Quando a gente for fazer essa subtração de expoente, vai ficar menos vezes menos 4, que vai dar positivo. Então, ficamos com 2 vezes 10 a terceira mais 4. Então ficamos com 2 vezes 10 a 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. Então, ficaremos com o valor de campo igual a 2 vezes 10 a sétima potência newtons por coulombs. Esse é o valor do nosso campo elétrico, tá bom? Vamos agora à nossa última questão, para a gente finalizar esse exercíciozinho. Ok, galera, vamos lá fazer a nossa última questão. Nossa última questão diz o seguinte: uma carga aqui positiva gera no espaço um campo elétrico num ponto P a 50 centímetros. Opa, 50 centímetros, guardem isso. Dela, o campo elétrico tem intensidade de quanto? De 9 vezes 10 a sexta newton por coulombs. Sendo o meio vácuo, e esse valor de carga a gente já conhece, determine o valor da carga fonte, tá? Ele quer saber agora o valor da carga que gerou o campo, mas ó, temos um pequeno detalhe, a distância está em centímetro, então temos que transformá-la para metro. Ok, anotando os dados, anotei o passo a passo de cada coisa, então vamos lá. Os dados principais, a gente quer saber o valor da carga fonte, a constante eletrostática no meio é esse valor que a gente já tem, tá bom? A distância está em 50 centímetros. Para transformar para metro, usando a regra de 3, isso vai ter que ser dividido por 100. Então, 50 dividido por 100, tá? A gente vai dividir, vai dar 50 por 100, vai dar 0,5. E 0,5 colocando em potência de 10 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Então, vamos lá. Metro, lógico, né? Então, 0,5, a gente pegou 50 dividido por 100, que vai dar 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 em potência de 10. Por que em potência de 10 a gente bota A? Porque todos os outros dados estão em potência de 10, então fica mais fácil para a gente trabalhar na nossa questão. E o valor do campo? O valor do campo é esse valor que ele já deu, 9 vezes 10 a sexta newton por coulombs. Qual é a equação que a gente usa, professor? A mesma equação da questão anterior, do campo. Uma carga gerada por uma carga pontual a uma certa distância d. Então, a equação a gente já conhece essa, tá? Não vou explicar novamente, porque a gente já expliquei anteriormente para vocês. Substituído, só que agora ele quer saber o valor do campo, a gente poderia substituir direto, mas eu preferi isolar o valor de Q. Isolando o valor de Q, a gente explica meio pelos extremos. O campo vai multiplicar pela distância ao quadrado e vai ser dividido pela constante eletrostática no vácuo. Ok, então ficamos com Q igual a campo vezes a distância ao quadrado dividido por K. Fazendo a substituição dos valores, ficamos com o seguinte: 9 vezes 10 a sexta, que é o valor do campo. 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 5 vezes 10 a menos 1 é o valor da distância já em metros. Tudo ao quadrado, dividido pela constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Eu vou resolver logo esta parte da potência aqui, tá? Então, vamos lá. 5 ao quadrado dá 25 e 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Ok, olha o que eu acabei de falar para vocês, 25 vezes 10 a menos 2. Então, ficamos com 10 a sexta vezes 25 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a nona. Vou resolver logo essa potência de 10 do numerador, que é uma multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes. 6 mais menos 2 dá 6 menos 2, que vai dar 4. Então, ficamos com 25 vezes 10 a 6 menos 2 dividido por 10 a nona, que vai dar 25 vezes 10 a quarta dividido por 10 a nona. Agora ficamos com 10 a quarta dividido por 10 a nona. Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes. Vamos ficar com 4 menos 9. Então, ficamos com 25 vezes 10 a 4 menos 9. 4 menos 9, subtração, né? Aqui é uma subtração, a gente vai repetir o sinal do número maior. Então, ficamos com 25 vezes 10 a menos 5. Tá? Esse seria o valor da carga-fonte. Só que a gente opta sempre em botar em notação científica, gente. Então,
25 vezes 10 a menos 5 coulombs, se eu colocar em notação científica, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 4, tá bom? Por que menos 4? Porque a vírgula vai dar uma caça para a esquerda e eu somo mais um aqui em cima. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, ficamos com 2,5 vezes 10 a menos 4 coulombs. Esse é o valor da carga geradora de campo, tá bom, gente? É isso aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí seus comentários e façam suas perguntas, ok? Muitíssimo obrigado, tá? Fique com Deus.